Pode falar. Valdo, você já comentou sobre o Swedenborg outras vezes, que você acompanhou mais de perto. Essa aparição que você falou, que ele ficou místico depois, mas você teve alguma coisa a ver com isso? Fui eu que apareci. Ah, foi você? E ele me tomou como Jesus Cristo. Quer dizer, não fui eu, foi o Zéfiro. Que é Só você, os caras que ele falava, não sou eu, foi o Zéfiro. Eu já estou dando a responsabilidade para ele, não tem nada a ver com isso. Essa é o meu passado, não tem nada. E o Swedenborg, depois disso, ele chegou a aparecer para você? Não, lá nós seguimos a situação. A gente ajudou o pai dele, uma opção de coisa. É uma opção de coisa, mas não foi só eu, foi a turma lá que estava lá trabalhando com ele. O Swedenborg já era do período que já estava mais lúcido a respeito de reurbanização, essa coisa toda. Swedenborg, o Rousseau, Balzac, Kardec, Blavatsky e outros mais aí. Algum desses médios lá, sabe, dos processos do século XIX. Muitos desses a gente já sabia mais ou menos alguma coisa, né? Já estava procurando ajudar, já consciente da ajuda, sabendo o que nós estamos fazendo, dentro de um contexto maior, que é esse contexto que eu chamo hoje de marxo-mecanismo, né? Sob certo aspecto, isso seria o ciclo das metas evolutivas da Terra. A pessoa tem que seguir esse ciclo, vai seguindo. Hoje nós estamos aqui trabalhando com o CI, o curso intermissivo, junto com a reurbanização e a reciclagem intrafísica. Reciclagem é isso aqui, ó. O primeiro que você faz por aí, desse estilo assim, ó, isso é reciclagem intrafísica. Você está seguindo a reurbanização. Você teve alguma ideia depois que possa falar aí de aonde, que área que o Swedenborg está atuando? Se ele chegou a... Não, eu cheguei a vê-lo uma certa época, mas depois eu desisti, porque eu tive muito contato com o povo do Swedenborg, a igreja Nova Jerusalém. Eu cheguei a falar até numa das igrejas dele, porque eles me consideraram que eu conhecia muito todos os processos do Swedenborg. Então o bispo que veio dos Estados Unidos, lá de Branhett, na Pensilvânia, eu tive com ele. O principal sacerdote também da Nova Jerusalém aí, era meu amigo. Outra coisa, um deles, esse sacerdote, lá o principal responsável, ele apareceu num dos nossos eventos sérios e falou para todo mundo o que ele achava, como é que era. Então. Agora, nós temos uma coleção aí do Swedenborg que é a mais séria, né? Agora, de tudo que ele escreveu mesmo, o diário dele é que é o mais importante. É o Diário Spiritualis. Esse é que é o mais sério. É uma série de livros. Agora, aquilo dele é que era sério. Foi baseado nesse processo que a gente entrou lá na cabeça, porque ele era uma cabeça, o cara fora de série, e ele permitia, quer dizer, ele era uma pessoa boa, só de permitir o acesso para a gente poder fazer uma coisa dessa. E ele tinha energia mesmo para fazer, porque senão já não teria aparecido lá, na poltrona lá. Na hora que ele entrou, ele viu aquela pessoa bem tangibilizada na frente dele. É a vida, né? É sobre isso mesmo, sobre essa situação. O que o senhor acha que fez com que ele desse um passo atrás e se acompliciasse com tudo isso? Aquilo subiu a cabeça dele, porque, presta atenção, uma pessoa está fazendo uma coisa estéril, árida, terrível da ciência, só mexendo com máquina, só com a matéria, só aquilo. Na família dele, todo mundo falando em Deus, milhão de coisas. Na hora, então, que ele viu uma coisa e viu, juntou o casamento da parte material que ele trabalhava com aquilo que a família estava. Então, aí, ele foi diretamente para o lado da família. Quer dizer, ele não raciocinou. Toda aquela racionalidade que ele usava para a matéria, ele esqueceu e já admitiu tudo. É aquilo que a gente fala, né? Quanto mais alto, mais bonito é o tombo. Ele naufragou na hora com a situação. Aquilo foi um erro. Agora, a pior coisa que ele teve foi o seguinte, que depois que ele começou a escrever sobre os assuntos todos, ele não admitia a reencarnação de modo algum, a Seriex. Entende? Isso é falta de cabeça, porque é uma coisa tão óbvia.
uma das coisas mais racionais que tem é a seriedade. Se uma pessoa, isso eu estou falando assim do ponto de vista só teórico, se a pessoa faz só examinar isso teoricamente, ela admite que tem vida sucessiva. É uma coisa lógica, é racional, não tem jeito a pessoa fugir disso. Sim. Então, se ela conhecer alguma coisa como ele conhecia, em matéria de ciência da época, ele era um dos maiores, a maior cabeça. Né? Muita gente da época que admitia que era a maior cabeça, era ele. Então, por exemplo, ele admitia a fisiologia, ele admitia a anatomia, ele conhecia essas coisas. Agora, deixou tudo assim, bandeou para o buraco, quer dizer, a coisa é terrível você pensar. Como teria sido a sequência do trabalho dele se não tivesse sido isso? É lógico que ele dessomando, ele viu tudo, voltou, começou a ter retrocognição, recuperou os cons. O problema todo era de cons. Na ocasião, se a gente tivesse dado um jeito de ter uma injeção, uma vacina, para dar alguns cons a mais para o homem, pronto. Agora, é a vida, né? Professor Paulo. Ele ainda aguentou muito tempo depois disso. Qual era a expectativa do Zéfiro, da reação dele? A expectativa do Zéfiro era tirá-lo para ele não fazer mais planos para sair da guerra. Ele estava mexendo com os negócios, inclusive da Marinha, os negócios que você sabe. Todo lado, é igualzinho nos Estados Unidos. Aparece um grande cientista, o Pentágono está de olho nele, vai lá. E outra coisa, dá mundos e fundos para ele, acerta a vida dele para ele trabalhar, né? Então, o que a gente desejava era evitar que ele caísse no processo pior para entrar num processo de guerra. Aí ele ia piorar a ficha dele. Agora, veja, isso a gente conseguiu. Nós conseguimos isso, mas não era o ideal. Ninguém esperava a má interpretação dele. Deu certo, né? Deu certo. Aquilo que a gente queria, a gente conseguiu. Que era desviar. Que às vezes é preferível a pessoa não fazer nada do que fazer o pior para piorar a interpretação grupo kármica dela. Agora, veja, você sabe, Arlindo, na filosofia, todos esses grandões lá do início da Grécia, a maioria participou de guerra. E uma boa parte deles, também, eles ensinaram e foram preceptores de pessoas ensinando para a guerra. Foi ou não foi? Platão foi assim, o Aristóteles teve um negócio desse, o próprio Sócrates teve uns troços desse. Isso aí era duro. Então, veja, você tem que dar um desconto, tem atenuante nisso aí. Agora, por exemplo, na época já do Swedenborg, já não era assim. Está entendendo? Outra coisa, ele tinha tudo na mão. O homem tinha a faca e o queijo na mão. Ele fazia o que bem entendia na época. Com a cabeça dele. Agora, ele é genial, esse cara. Para mim, é um dos maiores que tem. Eu não sei como é que ele está hoje, o nível grandão dele da história, mas ele não é bobo. Entendeu? É uma grande personalidade, senhor Neymar. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de